Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, o Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já se faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo não deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns de nós foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para um dia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa passagem é conhecida como os discípulos de Emaús, porque eles eram discípulos, mas estavam caminhando para Emaús, que ficava 11 quilômetros distantes de Jerusalém. Então, quando eles conversavam sobre tudo aquilo que tinha acontecido, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, então Jesus se aproxima e começou a caminhar com eles. O evangelista vai dizer que eles estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. O Cristo ressuscitado, transfigurado, ele vai aparecer de tantas formas, de tantas características, que muitas vezes são como cegos aqueles que conviveram com Jesus, pois não reconheceram o Messias, o Filho de Deus. Então,
ele vai perguntar o que estavam conversando pelo caminho. Então, eles vão dizer que o que aconteceu com Jesus o Nazareno, profeta poderoso e obra e palavra, diante de Deus e diante de todo o povo, que os sumos sacerdotes haviam condenado Jesus à morte, à crucificação, condenado à crucificação. E aí eles vão narrar o que aconteceu, porque nós precisamos entender que no tempo de Jesus as mulheres não poderiam testemunhar. O testemunho de uma mulher não tinha validade. Por isso aqui que eles vão dizer que algumas das mulheres foram até o túmulo e lá não encontraram o corpo de Jesus, mas que os anjos disseram a elas que o Cristo havia ressuscitado. E eles vão dizer, mas o corpo ninguém viu. Então Jesus vai dizer, como sois sem inteligências e lentos. Primeiro o evangelista chama os discípulos de cegos e Jesus vai dizer que eles são sem inteligências e lentos, porque Jesus já havia falado tudo o que ia acontecer. E aquele que caminhava com ele, aquele desconhecido, era o próprio Messias, era o Filho de Deus, o Cristo ressuscitado. Então Jesus vai narrar desde Moisés até os profetas que todos eles falavam de Jesus, do Messias que há de vir. Mas aqueles discípulos ainda estavam com a cabeça não como Jesus, o Messias, que a morte de Jesus na cruz ia nos libertar do pecado, assim como São João Batista vai anunciar que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eles vão dizer que fosse libertar Israel da opressão romana. Então, quando Jesus vai lhe mostrando as palavras, tudo que a Escritura dizia a respeito dele, chega a hora da separação, pois que eles chegam em Emaús, e ali Jesus faz de conta que vai caminhar mais à frente, mas eles convidam Jesus para que fique, Jesus aceita. Então ali, na hora da ceia, na hora da refeição, Jesus toma o pão, distribuiu, abençoou e partiu e distribuiu. E o evangelista vai dizer que é nesse momento os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus no partir do pão, na fração do pão. Quando Jesus divide o pão, assim como ele fez na última ceia, os olhos dos discípulos se abrem. Eles não estão cegos e reconhecem que ali diante deles está o Cristo ressuscitado. E ali Jesus desaparece no meio deles. Então os discípulos retornam para Jerusalém, onde os 11 estão reunidos, e aí eles revelam que Jesus também, que verdadeiramente Jesus ressuscitou e que ele apareceu a Simão. E ali os discípulos contam como reconheceram Jesus ao partir do pão. Muitas vezes, assim como os discípulos de Emaús, que são cegos, lentos, sem inteligência, muitas vezes somos nós também, quando escutamos a palavra de Deus e não colocamos em prática e não reconhecemos ali que o Messias é o Filho de Deus que havia de vir. Que nossos corações também ardam assim como ardeu os discípulos de Emaús, quando Jesus lhe contou que as Escrituras falavam dele. Quando a palavra de Deus penetrou em seu coração, que assim também nosso coração arda quando a palavra de Deus penetrar em nosso ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente
na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.